Boas tardes, boas noites. Dando continuidade à nossa leitura do livro A Caminho da Luz, nós estamos no capítulo 15. Começamos a semana passada e vamos agora dar continuidade sobre o que Emmanuel fala na evolução do cristianismo, né? Entendendo que o cristianismo aqui que ele coloca é aquele pós-desencarne de Jesus, né? Começa assim o capítulo. Culpas e resgates dolorosos do homem espiritual. Ao coração misericordioso de Jesus chegam as preces dolorosas de todos os operários da sua bendita semeadura. Seu olhar percussiente, todavia, penetra o âmago das almas, e não for em vão que recomendara o crescimento do trigo e do joio nas mesmas leiras, somente a ele competindo a separação na época da ceifa. Claro, né, na medida que há aqueles que convivem com Jesus, né, logo em seguida ele deixa a terra como encarnado, e a expectativa de volta de Jesus é de quase que ocorra de forma imediata. Mas, para a evolução espiritual, deve haver o crescimento, né? O desenvolvimento individual da inteligência, que é para dar oportunidade aos espíritos decidirem, né? Escolherem, usarem do seu discernimento. E isso vai permitindo que todos nós nos transformemos de joio em trigo. Então, esse afastamento de Jesus, ele acaba servindo, né, para que nós tomemos as nossas decisões aparentemente com maior liberdade, né? Por quê? Aparentemente, porque nós temos a consciência a nos orientar, mas podemos impor a nossa vontade. E assim nós vamos acertando e errando e aprendendo com os erros e evoluindo. Continua Emmanuel. A limitada liberdade de ação dos indivíduos e das coletividades é integralmente respeitada. Cada qual é responsável pelos seus atos, recebendo de conformidade com as suas obras. Foi por isso que Roma teve oportunidade de realizar seus propósitos e desígnios políticos, mas a justiça divina acompanhou-lhe todos os passos nos enormes desvios a que se conduziu, comprometendo para sempre o futuro do homem espiritual, que somente agora conhecerá um reajustamento nas amargurosas transições do século que passa. Né? Justifica, inclusive, estarmos estudando esse livro. Hoje ainda colhemos os efeitos individuais e coletivos da crucificação de Jesus. E temos, nesse instante de transição, a oportunidade de nos redimir, né? Todos têm, todos são chamados, né? Esse chamamento, ele é constante, ele é nos quatro ventos, nos quatro cantos do mundo aí, né? De tal forma que ninguém vai poder alegar que desconhecia e, né, que nos candidatemos a ser trombetas, né? Nesse chamamento, né? Para aproveitar para si as próprias lições e demonstrar para aqueles que nunca ouviram falar. Continuando, um laço pesado e tenebroso reuniu a cidade conquistadora aos povos que humilhara. O ódio do verdugo e dos seus inimigos fundiu-se em séculos de provações e de lutas expiatórias para demonstrar que Jesus é o fundamento da verdade e só o amor é a sagrada finalidade da vida. Foi por essa razão que o conquistador e os conquistados, unidos pelo ódio, como calcetas algemados um ao outro nas galés da amargura,
compareceram periodicamente nos espaços ante a misericórdia suprema do Filho de Deus, prometendo a reparação e o resgate recíprocos nos séculos do porvir do futuro, fundando a civilização ocidental como abençoada oficina dos seus novos trabalhos e no esforço da fraternidade e da regeneração. Então vejam, como no outro parágrafo anterior lá, acima, né? O molde geopolítico, os grupos, os países que se formam hoje, que estabelecem as fronteiras hoje, eles têm a sua origem nessas conquistas, né? Na época de Roma, né? A forma com que foi conquistada, né? E os ódios, as divergências, as afinidades estabeleceram os liames que construíram as fronteiras de hoje. Portanto, toda vez que se fala em união desses países, é algo a ser comemorado, né? Mercado comum europeu, União Europeia, a moeda comum, isso tudo são pequenos passos que, na prática, começam a quebrar ódios seculares até aqui milenares. A bondade do Mestre fez florescer cidades valorosas e progressistas, países cultos e fartos. Deixa eu só fechar aqui. A bondade do Mestre fez florescer cidades valorosas e progressistas, países cultos e fartos, onde as almas decaídas encontrassem todos os elementos de edificação e aprimoramento. O homem físico continuou a linha ascensional de sua evolução nas conquistas e descobrimentos, mas o homem transcendente, a personalidade imortal, teria saído do oceano de lodo onde se mergulhou voluntariamente há 2 milênios? Assim pergunta Emmanuel, né? Respondam por nós as angustiosas expectativas da hora presente. O que ele destaca aqui nós temos realmente uma vida dupla, né? Nós temos uma vida no estado de encarnado, estado de vigília, e simultaneamente temos a vida espiritual transcendental, que é aquela eterna, né? Simultaneamente, né? E com predominância quando dormimos, esta vida espiritual ela se dilata, quando acordamos ela se restringe e assim por diante. Todas essas experiências do estado de vigília, ou seja, o consciente, né, é para que a gente trabalhe, né, e substitua, modifiquemos o nosso inconsciente. Isso é uma luta individual. Esse inconsciente é aquilo que realmente nós somos, né? É aquilo que nós fizemos. Então, né, as 3 palavrinhas, né, que representam o nosso joio, né, que é o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a quantas anda em solidez? Quanto dessas 3 práticas que fizemos já desde o tempo do Cristo foram aliviadas, foram modificadas, foram transformadas? E é onde ele responde: respondam por nós as angustiosas expectativas da hora presente. Então, tudo que estamos fazendo neste momento representa, obviamente, o que nós somos, mas predomina quem? O que somos no presente, queremos ser no futuro, ou aquele ainda do passado. Isso de indivíduo à coletividade, né? Vamos continuar. Os mártires. Antes do movimento de propagação das ideias cristãs no seio da sociedade romana, já os prepostos de Jesus se preparavam para auxiliar os missionários da nova fé, conhecendo a reação dos patrícios em face dos postulados de fraternidade da nova doutrina. A reação aqui dos romanos, né? Porque ser cristão hoje é
No Brasil é relativamente fácil, né? Basta adotarmos aí não só o espiritismo, o catolicismo, o protestantismo, podemos frequentar nossas igrejas, né? Os cultos e tudo mais. No Brasil, mas existem lugares do mundo em que isso não é tão simples assim, muito menos naquela época, né? Vamos caminhando aqui. As classes mais abastadas não podiam tolerar semelhantes princípios de igualdade, quais os que preconizavam as lições do Nazareno, considerados como postulados de covardia moral incompatíveis com a orgulhosa filosofia do Império. E é assim que vemos os cristãos sofrendo os martírios da primeira perseguição, iniciada no reinado de Nero, de tão dolorosas como terríveis lembranças. Nenhum instrumento de suplício foi esquecido na experimentação da fé e da constância daquelas almas resignadas e heróicas. O açoite, a cruz, o cavalete, as unhas de ferro, o fogo, os leões do circo, tudo foi lembrado para a maior eficiência da perseguição aos seus seguidores do carpinteiro de Nazaré. Pedro e Paulo entregam a vida na palma dos martírios santificadores, e de Nero a Diocleciano, uma nuvem pesada de sangue e de lágrimas envolve a alma cristã, cheia de confiança na providência divina. O próprio Marco Aurélio, cuja elevada estatura espiritual recebera do alto a missão de paralisar semelhantes desatinos, não conseguiu deter a corrente de forças trevosas, mas o sangue dos cristãos era a seiva da vida lançada às divinas sementes do Cordeiro, e os seus sacrifícios foram bem os reflexos da amorosa vibração do ensinamento do Cristo, atravessando os séculos da terra para ser compreendido e praticado nos milênios do porvir. Bem, qual era a mentalidade romana, né? Qual era a filosofia romana? Os romanos, eles acreditavam nos seus deuses, né? Com características humanas, mas o mais importante era o conceito de cosmo, né? De universo. É cosmo, a palavra correta é cosmo. O cosmo é um todo, onde cada indivíduo tem o seu lugar, como se fosse um veículo, né? Um carro, né? Cada um tem um papel nesse carro. Um é a roda, o outro é o pneu, o outro é motor e assim por diante. E o cosmo está em harmonia quando cada um faz o seu papel, né? Então a gente sempre coloca, se o indivíduo nasceu, trouxe da natureza um dom de pintura, né? Ou escultura, por exemplo, ele é dignamente moral, a dignidade moral dele é alta se ele realmente exercer esse papel de escultor. Se ele negar isso, se ele abandonar, apesar do talento que tenha, ele é tido como alguém fora da moral romana, né? Eu ainda não falei a palavra para chegar no momento aqui, né? Então todos têm um papel, tanto que a gente já comentou que até os escravos, né, eles tinham o papel de escravos e eles não se revoltavam, porque era do jogo, fazia parte do jogo. O indivíduo deve alguma coisa e não paga, o credor pode transformá-lo em escravo, ele, mulher, filhos, empregados, propriedade, pegar para ele. Então isso era do jogo. Então cada um tem o seu papel no cosmo e tem que fazer esse papel, né? Tudo encaixadinho, mais ou menos como a nossa visão hoje, de que cada um tem um papel no universo, porém esse papel nosso é dinâmico, né? Ele vai se transformando, ele não é fechado e ele não é oriundo da natureza. Nós não necessariamente nascemos com dons, qualidades, nós podemos desenvolver qualidades, e aí nós vamos modificando o nosso papel no universo, né? Esse é o nosso conceito contemporâneo de espíritas, né? Mas na época não, era tudo estagnado.
Aí Jesus coloca que não, somos todos iguais perante Deus. E isto ofende a filosofia estoica, né? O estoicismo. Quando ele fala aqui do próprio Marco Aurélio, cuja elevada estatura espiritual, quem era Marco Aurélio? Ele era um imperador. Foi o primeiro e provavelmente o único, né, sério, né, imperador filósofo. Inclusive, ele escreveu obras que são estudadas até hoje, um livro, salvo engano. E é justamente nessa concepção, né, de que cada um deve exercer o seu papel. Um bom gladiador, ele tem que ser um bom guerreiro, senão essa habilidade que ele trouxe o indigna, né? Marco Aurélio, como filósofo, né, ele fez muitos avanços dentro do legislativo, inclusive reconhecendo hereditariedade por sangue, amenizou as batalhas entre os gladiadores para que fossem com armas protegidas, para preservar a vida. Enfim, tem toda uma obra que justifica o que Emmanuel fala dele, de elevada estatura espiritual. Recebera do mais alto a missão de paralisar semelhantes desatinos. Mas, obviamente, tem todo um conjunto de senadores, de outros interesses que já vinham nessa perseguição aos cristãos, né? Não se localiza exatamente qual é o primeiro decreto ou estatuto que tenha convertido os cristãos em foras da lei, já de início, né? Mas eles eram considerados fora da lei, e depois de Nero deu uma aliviada um pouco, né, por conta da falta de uma legislação específica para os cristãos, né? Mas a perseguição ainda continuou por um bom tempo. Continuando, os apologistas. A doutrina cristã, todavia, encontrara nas perseguições os seus melhores recursos de propaganda e de expansão. Claro, porque os seus seguidores imitaram Jesus em entregar a própria vida, né, em nome do amor. Esse foi o que passou a tocar todas as pessoas, porque o maior valor que se tem da vida é a própria vida. Como Jesus fez, deu a própria vida, né, para o que é redimir os pecados? Como exemplo, né, mostrando que a vida não se restringe à encarnação. Os seus seguidores assim o fizeram também, o que abriu uma nova forma de enxergar a existência, né? Ele dilatou os seus seguidores, né? Pelo exemplo de Jesus, dilatou a visão de todos que estão encarnados. Por quê? Porque a vida não é esta, né, de sofrimento, de dores o tempo todo, que não. Além de não ser só isso, ela continua. Seus princípios generosos encontravam guarida em todos os corações, seduzindo a consciência de todos os estudiosos de alma livre e sincera. Observava-se-lhe a influência no segundo século, em quase todos os departamentos da atividade intelectual, com largos reflexos na legislação e nos costumes. Tertuliano, outro imperador, apresenta a sua apologia do cristianismo, provocando admiração e respeitos gerais. Clemente de Alexandria e Orígenes surgem com a sua palavra autorizada, defendendo a filosofia cristã, e com eles levanta-se um grande exército de vozes que advogam a causa da verdade e da justiça, da redenção e do amor. Aqui entramos numa outra parte interessantíssima, né? O jejum e a oração. Os cristãos, contudo, não tiveram de início uma visão do campo de trabalho que se lhes apresentava. Não atinaram que, se o jejum e a oração
constituem uma grande virtude na soledade, né, na solidão, mais elevada virtude representam quando levados a efeito no torvelínio das paixões desenfreadas, nas lutas regeneradoras, a fim de aproveitar aos que os contemplam. Não compreenderam imediatamente que esses preceitos evangélicos, acima de tudo, significam sacrifício pelo próximo, perseverança no esforço redentor, serenidade no trabalho ativo, que corrige e edifica simultaneamente. O que ele está colocando, vai resumir no final, é justamente isso. A interpretação primeiro foi para seguir Jesus, vou ficar sozinho, né? E portanto alheio a todas as tentações, ou a valoração, o exercício do aprendizado justamente em meio às tentações. E aqui ele coloca, retirando-se para a vida monástica, povoaram os desertos na suposição de que se redimiriam mais rapidamente para o Cordeiro. Então um grupo grande se tornaram os ermitões, se isolaram para não sofrer as tentações, achando que assim eles conseguiriam seguir Jesus. E uma outra parte continuam nas cidades, né? Continua Emmanuel. Uma ânsia de fugir das cidades populosas fazia então vibrar todos os crentes, originando os erros da idade medieval, quando o homem supunha encontrar nos conventos as antecâmeras do céu. Eu vou interromper aqui porque esse capítulo, esse parágrafo exige um tempinho maior para que a gente converse, e o nosso tempo está limitado. Então nós vamos retomar a partir daqui na semana que vem. Prazer em revê-los, até a próxima oportunidade. Que a paz de Jesus esteja junto ao coração de cada um de nós. Que Deus Pai ilumine cada passo que possamos dar nessa trajetória. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, parábola do semeador. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar, e vieram para ele muita gente, de tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou, e toda a gente estava em pé na ribeira. E lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis aí que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada, e vieram as aves do céu e comeram-na. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura de terra, mas saindo o sol a queimou, e porque não tinha raízes, se secou. Outra igualmente caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e estes a afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por um, outros a 60, outros a 30. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Ouvi, pois, vós outros a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e arrebata o que se semeou no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto da estrada. Mas o que recebeu a semente no pedregulho, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com gosto. Porém, ele não tem em si raiz, antes é de pouca duração, e quando lhe sobrevém tribulação e perseguição por amor da palavra, logo se escandaliza. E o que recebeu a semente entre espinhos, este é o que ouve a palavra, porém os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e fica infrutuosa. E o que recebeu a semente em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e assim um dá 100 e outro 60, e outro 30 por um. Mateus, capítulo 13, versículos 18 a 23.
Item 6. A parábola da semente representa perfeitamente as diversas maneiras pelas quais podemos aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, na verdade, para as quais eles não passam de letra morta, que, à semelhança das sementes caídas nas pedras, não produzem nenhum fruto. Outra aplicação, não menos justa, é a que se pode fazer às diferentes categorias de espíritas. Não nos oferece o símbolo dos que se apegam apenas aos fenômenos materiais, não tirando dos mesmos nenhuma consequência, pois que neles só vem um objeto de curiosidade? Dos que só procuram o brilho das comunicações espíritas, interessando-se apenas enquanto satisfazem-lhe a imaginação, mas que, após ouvi-las, continuam frios e indiferentes como antes? Que acham muito bons os conselhos e os admitam, mas para aplicá-los aos outros e não a si mesmos. E aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como as sementes que caíram na boa terra e produzem os frutos. Vamos ver agora o item que escolhemos para aprofundar: o dever. Instruções dos Espíritos, mensagem dada por Lázaro em Paris, 1863. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramo-lo nos mínimos detalhes como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral e não do que se refere às profissões. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunha e suas derrotas não sofrem repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde acaba? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelos mesmos motivos, a fim de que cada um pese judiciosamente o mal que pode fazer. Não existe o mesmo critério para o bem, que é infinitamente mais variado nas suas expressões. A igualdade em relação à dor é uma sublime previsão de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal desculpando-se com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma intrepidez da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, mas permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre seu dever ama a Deus mais que as criaturas e as criaturas mais que a si mesmo. É a um só tempo juiz e escravo na sua própria causa. O dever é o mais belo galardão da razão. Ele nasce dela como o filho nasce da mãe. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele transmite à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever se engrandece e esplende sob uma forma sempre mais elevada, em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, porque ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza da sua obra
resplandeça aos seus olhos. Evangelho segundo o Espiritismo. Quanto consolo, quanta orientação. Vejam que Lázaro nos traz ali a importância de acolhermos intimamente cada um de nós, diante das informações do aprendizado que temos, nos acolhermos e cuidar dos nossos passos, observar quais são os nossos deveres, para que nossa consciência, que é esse juiz interno, possa nos absorver no final desta nossa trajetória. O dever, como Lázaro nos coloca aqui, é o mais belo galardão da razão. Olha que coisa mais linda, que possamos utilizar a nossa razão. Vejam que ele relembra aqui, para todos nós, que a dor, esse sentimento, nos iguala. Como sofremos quando uma dor nos atinge, seja ela física ou moral. Aqui ele fala do dever moral. Mas como a dor nos atinge, como gostaríamos de nos ver livres de muitas dores. E então é que a igualdade em relação à dor é uma sublime previsão de Deus, como diz Lázaro aqui. E ele diz que, sendo uma sublime previsão de Deus, que quer que os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, desculpando-se com a ignorância dos seus efeitos. Não dá mais, queridos amigos, não dá mais para dizer que não sabíamos. Não dá mais para dizer, eu não sabia que causaria essa dor ao meu semelhante. Não dá mais para dizer isso, porque não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira experiência que temos no corpo e já sentimos muitas dores, seja a dor física, a dor moral, que é a dor da traição, a dor de vilipendiar alguém, ou todos os tipos de violência aos quais sofremos, psicológica, todos os tipos. Já sabemos, já vivenciamos as situações e podemos identificar. Como ainda escolhemos causar ao próximo algumas dores? Por isso, o Evangelho nos faz refletir mais uma vez aqui com a graça de Deus, sua misericórdia, sua compaixão, o qual nos enviou Jesus. E não bastasse Jesus, o nosso modelo maior e perfeição, tantos espíritos a nos acompanhar, Kardec, que com sua missão nos trouxe os esclarecimentos do qual precisamos nas obras básicas para cumprirmos esse dever que o Cristo exemplificou. Então, queridos irmãos, vamos cuidar dessa nossa encarnação passo a passo, buscar ter lucidez de cada ato, acima de tudo de cada pensamento, palavra e ação, nessa sequência, porque tudo começa pelo pensamento. Então, que possamos estar vigilantes, orai e vigiai, e assim, cada ação que vamos ali praticando já passou pela nossa reflexão e temos tido, com a graça de Deus, as instruções que devemos ter para dar os nossos passos cada vez com mais segurança. E para finalizar um pouquinho a nossa reflexão, vamos ver no livro Alerta, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito da benfeitora Joana de Ângeles, o item 52, ante o mundo e Jesus. O mundo pede socorro a Jesus, ele atende, porém espera por nós. O mundo apresenta a larga faixa dos necessitados de pão. Jesus, entretanto, não se esquecendo destes, socorre também os que têm necessidade de luz.
O mundo roga a paz nos estertores da violência em que se debate. Jesus transmite tranquilidade, todavia emula a todos a que nos auxiliemos na fraternidade. O mundo suplica apoio a fim de libertar-se das constrições do ódio e da loucura. Jesus, no entanto, é recurso libertador que propõe a paciência fraternal e o trabalho solidário entre as criaturas. O mundo promove desespero e algaravia, e Jesus doa silêncio e fé. Compara as incertezas do mundo e a segurança com Jesus. Considera os impositivos de fora, no mundo, e as forças interiores que se aurem em Jesus. Vive no mundo, no entanto, nunca te apartes de Jesus. Tua vida física, mesmo que se alargue por dezenas de anos a fio, defronta um momento em que cessa, conquanto a tua realidade espiritual com Jesus jamais terminará. O mundo te leva a conquistas, mas Jesus, quando conquista, faz que o homem se vença por dentro. As vitórias externas esmaecem e passam, e as íntimas se fortalecem e ficam. Aprende com a luz, após realizar o seu périplo no universo, depois de contornar a nossa hiperesfera, volve à fonte geradora, seu ponto de partida. Ninguém, mesmo que o deseje, jamais fugirá da sua nascente divina. Aproveita, portanto, hoje. No duelo, mundo e Jesus, a tua será a opção da permanente angústia ou da promissora aventura. Diante da moeda que trazia a efígie de César, respondendo à colocação maliciosa e venal do adversário gratuito, Jesus definiu a situação do contributo que cada um deve dar. Entre aspas, a César o que lhe pertence e a Deus o que é dele. Dele é a vida e Jesus é o caminho único mediante o qual lograrás alcançá-lo. Ah, queridos amigos, que bom esse momento dessas leituras, dessa reflexão, desses ensinamentos maravilhosos que vão nos dar a sustentação do qual precisamos. Então nos lembremos do companheiro Evangelho de cabeceira, que vai nos dar ali as condições morais de estar encarando cada prova, cada expiação, pois que devemos reparar tantas coisas. Viemos nesta vida, estamos encarnados, e que oportunidade linda quando temos ali a segurança, a fé em Deus e em Jesus, o nosso maior companheiro. E temos nós, em particular, a nossa casa abençoada, casa de Fabiano, onde esse Frei amoroso nos acompanha lado a lado também. Toda a espiritualidade amiga. Por isso, devemos estar ali na nossa casa, nos grupos de estudo, nas sessões, absorvendo os ensinamentos, nos colocando na medida do possível, trocando as informações com os nossos semelhantes e ombro a ombro, vamos aproveitar cada vez mais lucidamente essa oportunidade. E quando retornarmos ao plano espiritual, não precisaremos ali nos envergonhar tanto quanto por outras vezes, porque estaremos ali nos esforçando por cumprir o que o Evangelho nos pede, de alcançar ali com nosso esforço as virtudes do Cristo Jesus. Então, companheiros queridos, não se pede perfeição, nem temos essa condição, mas vamos ser reconhecidos pelos esforços que possamos fazer, o esforço, a vigilância. Então vamos cuidar, vamos nos abraçar, nos desculpar,
olhar para nós, nos entender, nos compreender, observar onde precisamos fazer as nossas reformas íntimas e ali, através do dever moral, como diz Lázaro aqui, haveremos de conseguir passo a passo, buscando ser dignos da oportunidade que Deus Pai nos deu. Até o próximo encontro e que Jesus sempre esteja junto ao nosso coração, que possamos cada vez mais afinar a nossa sintonia com o Cristo.